Isso não é uma obra do acaso. Você foi feito e planejado por Deus. Mesmo diante de uma natureza humana corrompida, do mundo aparentemente caótico, a imagem de Deus reflete naqueles do quais ele chama da morte para a vida. Que você seja um desses, que você seja restaurado e transformado, que você possa manifestar as características daquele que te escolheu. Que o Senhor possa utilizar a sua vida, que você possa continuar a perseverar, que o Senhor te capacite a isso, que possamos continuar conhecendo mais da sua palavra e clamando para que ele nos direcione. Bom dia a todos, que vocês possam ser direcionados pelo Espírito Santo a compreender cada dia mais a sua palavra. Estamos aqui mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras, nos fundamentos da fé. Hoje que nós vamos abordar o capítulo 7 da Confissão Helvética e depois o capítulo 2 e 3 de Abacuque e Sofonias 1 e 2. Estamos próximos ao fim da leitura integral das Sagradas Escrituras. Glória a Deus por isso. Vamos ao que diz o capítulo 7 da Confissão de Fé Helvética, da segunda Confissão de Fé Helvética. Da criação de todas as coisas, dos anjos, do diabo e do homem. Você já parou para pensar como que tudo isso aconteceu? De que forma essas coisas ocorreram? Assim como a Sagrada Escritura nos aponta, a confissão também o faz. Obviamente, porque ela emana das Sagradas Escrituras. Deus criou tudo, o mundo inteiro do nada, apenas pelo poder da sua palavra. Olha o que diz. Deus criou todas as coisas. Este Deus bom e onipotente criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, pela sua palavra coeterna, e as preserva pelo seu Espírito coeterno. Como Davi testificou quando disse: os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Salmo 33, 6. E como diz a Escritura, tudo o que Deus fez era muito bom, e foi feito para proveito e uso do homem. Ora, afirmamos que todas aquelas coisas partiram de um princípio. Aqui nós vemos, então, de maneira clara já essa criação. Você observa esses atributos de Deus que nós já abordamos muitas vezes, né? Deus onipotente, fazendo todas as coisas. Observe que isso se contrapõe a uma série de teorias de hoje em dia, né? Naquele tempo, 1562, quando foi escrito, eles tinham outras prioridades para serem combatidas. Hoje nós temos uma série de pensamentos, dentre elas o evolucionismo e até mesmo o Big Bang. Lembre-se que Big Bang não é a criação, mas a expansão do universo, do qual eles buscam argumentos científicos para justificar a criação divina. Como vocês vão enxergar isso? Deve ser à luz das Sagradas Escrituras, porque se nós somos cristãos, nós nos definimos cristãos, nós devemos seguir aquilo que a palavra diz, entendendo ela como suficiente e verdadeira. Ele, no entanto, estava apontando também algumas questões ali pertinentes à época, que, como eu sempre gosto de retratar, também são objetos hoje de debates, embora não com os mesmos nomes, ainda as coisas acontecem dessa forma, tá? Eu vou abrir aqui a segunda parte, onde diz maniqueus e marcionitas. Portanto,
condenamos os maniqueus e os marcionistas, que impiamente imaginaram duas substâncias e duas naturezas, a do bem e do mal, também dois princípios e dois deuses, um contrário ao outro, um bom e um mal. Se você vê essa questão, você conhece os maniqueus e os marcionistas? Já ouviu falar disso? Coloque aí. Coloque aí se você já ouviu falar dessas questões. Se você já ouviu falar desses dois e são mencionados. Olha que interessante. Muitas coisas nós nós não temos acesso a essas informações, ou melhor, as informações estão ali, só que nós não reviramos, né? Dificilmente nós vamos mergulhar um pouco mais profundo. Isso daí eram coisas lá do século III, aproximadamente 210, 216, 200 e pouco ali depois de Cristo. O que que eles preconizavam? Eles falavam justamente dessa questão dualista do mundo, o bem e o mal. Tinha uma série de religiões também que faziam dessa forma. Você vai ver dentre elas o zoroatrismo, que misturava uma série de elementos, filosofias gnósticas que estavam baseado no conhecimento. Depois você vai ver uma série de questões quanto a isso. Você pode ver até hoje que essa questão do bem e do mal, luz e trevas, essa dualidade ainda resiste muito nos dias de hoje e é muito preponderada. Tanto que as pessoas imaginam que existe essa briga entre o bem e o mal, onde se der tudo certo, o bem vai vencer. Eles não conseguem enxergar, conforme as Sagradas Escrituras dizem, que o bem já venceu. Ele simplesmente dará o último brado de vitória sobre a morte. Mas essa é a nossa certeza. Por isso que nós não vivemos angustiados, esperando aquilo que aquilo que haverá de acontecer. Nós já sabemos o que aconteceu, porque Deus revelou por intermédio da sua palavra. Então, a maneira como nós enxergamos contradiz todos esses assuntos que já foram tratados no passado e continuam hoje ainda ainda em voga. Imagina que eles imaginam subentendidamente que o mal também é um poder criativo. O que é um poder criativo? Que tem poder para criar, que ele é um agente do universo. Não, o agente do universo é Deus. O bem e o mal está sob o seu devido controle. Você vai ver Jó, o que ele passa, você vê que, que Satanás nada pode fazer senão diante da permissão de Deus. Então, Deus também controla o mal de maneira que ele não aconteça fora da sua soberana vontade. E o mal que é para nós é completamente diferente do que para Deus. Deus não é o criador do mal. O mal é uma corrupção daquilo que é bom. Deus criou o mundo bom, a maldade entra no mundo, e então a corrupção daquilo que é bom é a própria malignidade que emana do próprio homem, de maneira que Deus não é o autor do mal. Mas quando ele diz que, portanto, condenamos os maniqueus e os marcionitas, que impiamente imaginar essas duas substâncias e duas naturezas, do bem e do mal, também dois princípios e dois deuses, um contrário ao outro, um bom e um mal. Então, nós sabemos que, que Satanás é uma criação de Deus, ainda que tenha sido criado, é, ele não foi feito nessas finalidades, mas a corrupção do seu ser, a corrupção do seu ser, não por ordem divina, mas pela liberdade dessas criaturas, elas naturalmente eles se rebelaram contra Deus. Observe que ali ainda eram seres livres e nós somos descendentes todos corrompidos. Por isso que nós necessitamos dessa restauração que é operada mediante o Espírito Santo. No entanto, esses seres celestiais estão condenados já eternamente, eternamente. Da mesma forma que todos aqueles que não crerem serão condenados. Então, não há
Não há distinção quanto a isso. Não dá para o diabo se converter. Então não adianta a gente ficar pregando achando que você pode converter o diabo, que é loucura. Então imagina que o mal sempre vai estar caminhando ao lado do bem. Nós não conseguiremos distinguir o joio do trigo, mas isso não significa que o mal será preponderante na questão de vencer e sobrepor o bem. O bem irá vencer. Cristo é a representação do supremo bem. Deus, no momento oportuno, destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. É isso que as Sagradas Escrituras dizem, é isso que nós cremos, é isso que nós confiamos. Por isso que nós temos confiança para andar nesse mundo caído, crendo que Deus está nos guardando e que até mesmo as coisas ruins que nos acontecem estão sob a soberania de Deus, sob a providência de Deus, de maneira de qual Ele nos guarda. Ainda que sejamos feridos, nós sabemos que haverá um dia onde nossas lágrimas serão enxugadas e o nome dele será glorificado. Nós estaremos ao lado dele, um lugar onde não há choro, não há lágrimas, não há nada. Nossos risos aqui podem manifestar falsidade, nossas lágrimas podem manifestar alegria, mas não se trata do que eu sinto, se trata daquilo que de fato eu viverei diante da presença do Senhor. Esses momentos que nós vivemos aqui é apenas uma fagulha dentro da eternidade, mas o conhecimento da eternidade proferida por palavras nos direcionará a uma vida que vale a pena ser vivida. Que vocês possam compreender essas questões, depois mergulharem um pouquinho mais e verem essas questões de maneira um pouco mais abrangente. Vocês conseguiram entender então, né? Pensa que essas pessoas negam a soberania de Deus claramente. Continua dizendo, dos anjos e do diabo. Dos anjos e do diabo. Eu não expliquei sobre os marcionitas, mas também vai na mesma linha, tá? Porque senão eu vou ficar explicando coisas que são bem semelhantes e, lógico, é muito bom a título de conhecimento, mas lembre-se que eles também chegaram um pouquinho antes só, mas seguiam as mesmas linhas. Marcial, o herege, dos anjos e do diabo. Entre todas as criaturas, os anjos e os homens são os mais excelentes. Dos anjos declara a Santa Escritura: fazes a teus anjos ventos, a teus ministros labaredas de fogo. Salmo 104:4. Diz ainda: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Então nós já temos aqui a definição clara do que são os anjos. Continua dizendo: do diabo testifica o próprio Senhor Jesus. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Portanto, ensinamos que alguns anjos persistiram na obediência e foram designados para fiel serviço a Deus, aos homens. Mas outros caíram pela sua própria vontade e foram precipitados na ruína, tornando-se inimigos de todo o bem e dos fiéis, e etc. Está mencionando aqui. Então, nós vemos aqui de maneira muito clara essa definição, do qual eu tentei explicar, não com a mesma perfeição como aqui é sintetizado. Pense que esses termos aqui são bem objetivos. Isso aqui era para que todos pudessem ler, meditar e chegar a essas devidas conclusões. Então, que você possa ler depois com mais calma. Não sei se vocês têm o hábito de ler essas confissões. Todo ano eu leio as confissões, medito nelas, estudo a partir delas, porque são muito. O conteúdo bíblico, ainda que limitado, ele é infinito. Ainda que limitado por 66 livros, 1189 capítulos, por uma gama de versículos, dali, todos os dias, há alimento novo, nutrindo a nossa alma. Então, o poder que opera é do Espírito Santo. Nós devemos meditar nessas questões para conseguirmos compreender do que se trata. Existem uma série de visões acerca do cristianismo,
Contudo, há uma só verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nossa interpretação pode estar completamente errada e equivocada, mas a palavra de Deus emana a verdade. Nós não estamos firmados em confissões de homens, nós estamos firmados em uma palavra. Contudo, quando eu entendo que essas palavras que estão aqui, que emanam das Sagradas Escrituras, retratam a verdade, nós também nos submetemos a ela e usamos ela para que possamos ser edificados, para que possamos servir a Deus de maneira mais propícia e também para o nosso próprio cuidado, mas sempre se lembrando que a honra sempre pertence a Deus, para glorificar o nome dele. Então, preste muita atenção quanto a essas questões e leiam com bastante atenção. Nós acabamos de ver, então, essa questão do anjo e demônio, agora a última questão do homem, tá? Do homem. Já o homem, diz a Escritura, que no princípio ele foi criado bom, à imagem e semelhança de Deus. Que Deus o colocou no paraíso e lhe sujeitou todas as coisas. Assim está escrito. Gênesis capítulo 2. Isso é o que Davi magnificamente celebra no Salmo 8. Além disso, Deus lhe deu uma esposa e os abençoou. Afirmamos também que o homem consiste de duas substâncias diferentes numa pessoa: de uma alma que, quando separada do corpo, nem dorme, nem morre. Ele aqui está sutilmente abordando também acerca de outros princípios que eram retratados à época, que até hoje muitas crenças ditas cristãs creem dessa forma, do qual eles estão cometendo heresias que não são retratadas conforme a Sagrada Escritura diz, então são chamados de ensinos heréticos. Por vezes não dá nem para colocar como uma crença de fato cristã por negar as Sagradas Escrituras. Olha o que diz. Olha o que diz. Afirmamos também que o homem consiste em duas substâncias diferentes numa pessoa, de uma alma imortal, que quando separado do corpo nem dorme nem morre, e de um corpo mortal, que porém ressuscitará dos mortos no juízo final, de modo que desde então o homem todo, na vida ou na morte, viva para sempre. Essa questão do sono da alma não é verídica, você encontra uma série de justificativas a partir das Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui de maneira muito clara essa revelação ser retratada de maneira objetiva e clara. A intenção aqui do Henrique Bullinger não era simplesmente fazer um tratado, uma defesa, mas apontar os direcionamentos. Aí, se você tiver dúvida acerca dessas questões, você pode se aprofundar um pouco mais, buscar todos os artigos referenciais, mas a questão é compreender do que se trata essas verdades. Entender que tanto o nosso corpo como nossa alma são eternos. Isso é muito louco, né? Entender que o corpo e a alma são eternos. Não o corpo nessa mesma substância, porque será glorificado. E aí, somente a Deus pertence essa verdade. Como nós não conseguimos materializar mentalmente isso, mas nós podemos utilizar o que as Sagradas Escrituras nos dizem para contemplarmos essa verdade do qual o Senhor nos revela. Mas a verdade é a eternidade, tanto da alma quanto do corpo. Olha como diz, na vida ou na morte, viva para sempre, de modo que desde então o homem todo, na vida ou na morte, viva para sempre. Não dá para falar que o homem é eterno, depende da perspectiva, porque eterno é uma característica que deve ser atribuída a Deus, mas perpétua, partindo do pressuposto que o homem foi criado e depois a sua existência se perpetua. Daí ele vai invadir a eternidade. É muito interessante essas definições. Isso daí talvez faça com que seu conhecimento possa mergulhar em outros lugares e enxergar um pouquinho mais além do que a grande maioria tem se apegado. A maioria não tem mergulhado nisso, a maioria sequer lê a Bíblia. Então, vocês que estão aqui, que Deus tem os capacitado para que vocês acordem mais cedo, para que se empenhem,
que Deus os capacite também e revele a clareza das suas Sagradas Escrituras para que vocês possam também ajudar outras pessoas, serem proclamadores do reino, retirar os ensinos que são falsos da sua casa, falar acerca dessa verdade, crendo que Deus irá operar. Continua dizendo o último termo, aceitas. Condenamos todos os que ridicularizam ou, mediante argumentos sutis, põem em dúvida a imortalidade da alma. Ou dizem que a alma dorme ou é a parte de Deus. Aqui essas duas questões, tá? Lembre-se, ele está condenando, ele não faz parte disso de acreditar que a alma que a alma poderia morrer. Ele não ele não se conforma com essa realidade, mesmo porque as Sagradas Escrituras já falam acerca disso, então ele emite essa questão, esse texto num sentido de condenação, ou dizem que a alma dorme ou é parte de Deus. Continua dizendo, em resumo, condenamos todas as opiniões de todos os homens, por mais numerosos que sejam, que ensinam diversamente do que, a respeito da criação, dos anjos e dos demônios e do homem, nos foi ensinada pelas Santas Escrituras na Igreja, da Igreja Apostólica de Cristo. Olha o que diz. Como ensinam diversamente do que, a respeito da criação dos anjos, dos demônios e do homem, nos foi ensinada pelas Santas Escrituras na Igreja Apostólica de Cristo. Eu quase falei católica, né? Força do hábito. Mas lembre-se, você sabe o que significa católico? Coloque aí. Coloque aí, católico. O que significa? Tem pessoas que já sabem, que nós já falamos sobre isso. O que significa Igreja Católica? Nós abordamos. Se você esteve aqui, você sabe responder já. Coloque aí o que significa católico. Coloque, se você consegue falar do que significa o significado dessa simples palavra. Se não souber, coloca não. Olha que interessante. A maioria não sabe as definições daquilo que define a nossa fé. Por isso que criamos milhares de concepções que são erradas. Se eu não entendo a definição do termo, tampouco eu conseguirei avançar para essas questões maiores. Olha o que diz o significado de católico. O significado de católico significa universal. Estava sendo referido à Igreja Universal de Deus. O que é a Igreja Universal de Deus? Embora a Igreja Universal de Deus, nós temos hoje uma representação onde uma instituição utiliza esse nome, quando fala de Igreja Universal, trata-se simplesmente da igreja do qual o Senhor apenas sabe qual é. A reunião de todos os eleitos de Deus, do qual ele havia os guardado desde antes da fundação do mundo, havia os planejado para ele, de maneira que o nome dele fosse glorificado. É Deus chamando um povo para si. Então a Igreja Católica se trata desse povo do qual o Senhor chamou. Significa simplesmente universal. Tanto que, já mencionei, no credo apostólico, quando nós recitamos, nós não mencionamos como Igreja Católica e sim universal, ainda por conta da ignorância do povo, para que eles não criem mais confusão onde já há milhares. Imagine que muitos ainda acreditam de maneira errada, porque infelizmente também muitas igrejas não estão preocupadas em ensinar a verdade, ou talvez não estejam ali com esse devido interesse, ou que não podem ser chamados também de igreja. Isso não é uma crítica, é uma realidade. Então, que nós possamos despertar, porque nós prestaremos contas da nossa vida. Se estão fazendo errado, que o façam, e nós sabemos também que nada disso está fora do controle de Deus. A questão é, quem não pode errar sou eu. Então, que você comece a meditar acerca disso, observe com muita atenção todos esses pontos, de forma que você possa extrair conhecimento para viver para a honra e glória do Senhor. Vamos então para os nossos 4 capítulos de hoje. Amanhã nós abordaremos ainda na confissão de fé helvética da queda do homem, do pecado e a sua
causa. Vai ser bem legal também. Fiquem atentos. Se vocês quiserem ler antecipadamente, eu recomendo, porque daí quando formos conversar, tudo se torna muito mais fácil e objetivo. Vamos para o que diz Abacuque 2. Abacuque, que nós já abordamos a introdução ontem. Agora vamos para, para esses devidos apontamentos. Lembre-se que nós lemos até os versos, o verso primeiro no início, ou que iniciaria hoje, né? Ontem, porque ele estava abordando acerca da queixa, para não ficar fora de contexto. Você vê Abacuque, durante esse enredo, ele reclamar, ele se queixar, e aqui vem a resposta do Senhor. Ele diz: Então o Senhor me disse: Escreva minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, e não se atrasará. É muito belo, né, enxergar essa questão. Escreva a minha resposta em tábuas para que possa ler depressa e com clareza. Nós temos também essas palavras cravadas, não em uma tábua, mas em um papel, ou muitas vezes em um celular, ou talvez até mesmo em uma tábua. Mas a questão é, nós cremos que essa palavra é verdade e que acontecerá conforme está escrito, porque essa é a visão que descreve o fim, que breve se cumprirá. Também, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. É dessa forma que está escrito e dessa forma que nós cremos. Essa palavra é a palavra autoritária de Deus, do qual sempre se cumpriu e continuará se cumprindo. Nós apenas aguardamos o dia da concretização. E por isso, por cremos que é verdade, nós vivemos conforme essa verdade. Não porque nós somos capazes, mas porque Deus nos capacita e é dessa forma que nós oramos sempre, clamando para que Ele possa nos direcionar a esse conhecimento. Olha o que diz no verso 4. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade. Lembre-se que ontem o Senhor já tinha falado no primeiro capítulo, ele manifestava que pessoas ali eram conhecidas pela sua crueldade, que decidiam por si mesmos que era certo, que nem está escrito no capítulo 1, verso 7. No 11 ele dizia: sua culpa é grande, porém é grande. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Esses são os homens que se valem da sua própria força, os arrogantes, aqueles que são perversos, que nós possamos confiar em Deus. Lembre-se, esse verso aqui, o verso 4, ele é o alicerce das Sagradas Escrituras, tanto que é mencionado em Romanos. Muitas pessoas foram impactadas através dessa palavra. Muitos homens de Deus que reproduziram obras, retrataram obras depois literárias, eles deixaram muito claro isso, do quanto essas palavras impactaram. E as Sagradas Escrituras apontam para esse sentido, do que o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade a Deus, de forma que essa fé que opera em nós o querer e o realizar, essa fé que é um dom de Deus. Então, mais uma vez, eu vou ler o verso 4 do capítulo 2, onde diz: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Daí ele faz um contraponto. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Que nós possamos ser esses que vamos viver com fidelidade a Deus. Olha como que diz aqui, no 3 e 4, na Septuaginta, tem uma informação aqui que diz assim, ó, a Septuaginta atrás: se a visão não demorar, espere com paciência, pois ela certamente virá e não se atrasará. Não terei prazer algum em quem se desviar, mas o justo viverá por minha fé. Você vai ver isso daí em Romanos 1,17, viverá por minha fé. A fé, que é um dom de Deus, não se esqueçam disso. Ah, eu tenho fé. A fé não é um pensamento positivo que nem você fica pensando, as coisas vão acontecer. Não é uma mera
crença visual, mas é uma crença espiritual, onde nós confiamos mesmo sem indícios de que essas coisas poderiam acontecer. Se você quiser a definição de fé, você vai em Hebreus 11, 11, vou ler. Hebreus 11, 1. Cada versão está de uma forma, mas aqui também retrata. Porque a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Dessa forma, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Ou seja, a fé é o firme fundamento daquelas coisas que não se veem, mas se creem. Resumidamente, que nós possamos ter fé, que nós possamos ser conduzidos por Deus a glorificar no seu santo nome. Essa resposta do Senhor, essa segunda resposta, ele continua dizendo: em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências, e eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Ele vai, em todo momento, manifestando essas aflições. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes? Depois vai, que aflição espera vocês que constroem cidades? Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros? Vocês os embriagam, vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor e toda sua glória será transformada em desonra. Verso 18 diz: de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem. E dizem a imagens mudas de pedra: levante-se. Aqui ele faz uma clara oposição a esses ídolos que eram levantados. Lembre-se que Israel foi completamente idólatra, Judá também. Aqui nós vemos de maneira muito clara e precisa essa idolatria. Continua dizendo: acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e de prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu templo. Toda a terra cale-se diante dele. Maravilhoso, né? Maravilhoso, como diz. Então, nós vemos Deus soberano e esses ídolos todos falsos. Continua dizendo a oração no capítulo 3 de Abacuque. Depois leiam com bastante atenção, é muito bela essa oração. Eu vou ler apenas uma parte. Diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembre-te de tua misericórdia. Que nós possamos também fazer essa oração, clamando por aquilo que ele já fez no passado, sabendo que isso retrata que ele, de fato, é Deus. Que nós possamos clamar e pedir para que, em sua ira, ele possa se lembrar da tua misericórdia. Que, mediante o caos que está instaurado no mundo, nós possamos ter esperança. Esperança naquele que criou todas as coisas, que governa o mundo sabiamente pela sua capacidade, pelo seu amor e pela sua benignidade. Ainda que o mundo não demonstre esse amor foi manifesto na cruz do Calvário. Ainda que você não veja mais sinais e maravilhas como antigamente, você ainda pode contemplar com certeza as maravilhas que o Senhor faz. Ocorre que você, cego em seus delitos e pecados, não enxerga todas as suas maravilhas. Você não vê as providências de Deus levando alimento até a sua mesa, te conseguindo um trabalho, te capacitando com inteligência, fazendo com que seu corpo se mova, muitas vezes também te libertando de doenças do quais você acredita que foi um médico. Você talvez não consiga enxergar de maneira muito natural os milagres diários. Você não consegue enxergar que o sol brilhando é um verdadeiro milagre do Senhor, que os peixes habitarem dentro de um oceano e depois irem para sua mesa te alimentar é um milagre da providência do Senhor.
Você nunca ficou bugado olhando e falando assim, meu, como tanta gente come e esses peixes não param de se reproduzir? Como mediante esse mundo crescendo ainda há espaço para essa alimentação do qual ela ainda é abundante? Olha a população, bilhões de pessoas, 8 bi, né, de pessoas, e ainda assim nada nos falta. O homem gastando energia, gastando água em excesso e a água não acaba. Deus que está provendo todas as coisas. Ainda que você possa olhar e argumentar, falar assim, não, mas o homem que planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Todas essas características, mas o homem inventou a máquina, quem colocou o conhecimento na cabeça do homem não foi o homem, foi Deus. É Deus operando dentro desses neurônios, manifestando seu poder e a sua providência para que ele seja glorificado. Então, não se esqueça que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Verso 16, ele diz: Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Nós vemos aqui essa oração de maneira bela, que você também possa deixar gravado isso na sua mente. O Senhor é minha força, ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Não para a honra do seu nome, mas para a honra e glória do nome de Deus. E possamos viver nessa terra para que Deus seja conhecido e não para que sejamos exaltados. Hoje nós buscamos mais reconhecimento do que tornar Cristo conhecido. Que nós sejamos a voz de Cristo nessa terra, que nós possamos viver a sua vida de maneira que possamos glorificá-lo por intermédio de nossas atitudes. Nós vemos uma fé completamente desprovida de ações, o que é uma fé falsa. Muitas pessoas dizem crer, mas por intermédio das suas palavras, das suas atitudes, eles agem como se Deus não existisse. Que você não seja um desses, que você seja transformado. Continua agora o livro de Sofonias, também para ajudar, agora escrito cerca de 640 também a 625 a.C. O, o nome que significa Sofonias é o Senhor esconde, o Senhor protege. É muito interessante você entender o significado desses nomes, tá? Todos os nomes ali tinham significados e eles vão te levando a uma linha de raciocínio também que retrata com fidelidade aquilo que eles viveram. É muito interessante isso. No primeiro parágrafo, você já vai ver, o Senhor deu esta mensagem a Sofonias quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias e filho de Ezequias. Continua dizendo, verso 2: Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais, destruirei aves do céu e os peixes do mar, reduzirei os perversos a montes de escombros, exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Aqui é um dos piores versos assim que manifesta acerca dessa destruição, mas nós não podemos olhar para isso sem olhar para Cristo. Cristo é a restauração de todas as coisas, a restauração daqueles que foram chamados da morte para a vida. Continua no verso 4. Esmagarei Judá e Jerusalém com o meu punho e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Lembre-se, Judá e Jerusalém, quando está mencionando assim a totalidade do povo hebreu que ele havia chamado para si, eles se dispersam, eles pecam, da mesma forma que nós pecamos. Nós seríamos facilmente eliminados e destruídos pela sua ira. No entanto, ele escolheu derramar a sua ira no seu Filho amado, Cristo Jesus, para que nós não passássemos pela dor da condenação eterna. Deus deve ser glorificado
porque nós sabemos que reconhecemos quem nós somos. Reconhecemos que somos seres pecadores, falhos, que carecemos deste amor. Que você possa entender que esses fatos que estão descritos aqui no Antigo Testamento retratam também a nossa natureza humana pecaminosa, que se Deus não opera em nós, nós estaremos completamente perdidos. Por isso que Deus envia seu Filho para vir até nós, sabendo que o homem não pode ir até ele. O verso 5 diz: Pois eles sobem seus terraços, se curvam para as estrelas e os astros, juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Maloque. Olha, ele está falando acerca de uma dualidade. Da mesma forma que tem muitos que fazem isso. As pessoas dizem crer em Deus, mas também adoram outros deuses. Eu creio em Deus. Creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas ela fica lendo horóscopo, que nós sabemos que é uma crença completamente pagã. Ela vai e ela frequenta lugares que estão mais atrelados a misticismos e a religiões falsas do que ao cristianismo. Observe que ele estava retratando exatamente isso. Lembre-se que Maloque também era representado por uma imagem. Da mesma forma que você pode olhar ali em Abacuque 2, ele já também retratando de maneira muito clara como eles adoravam. Eles criavam suas imagens, a adoravam. Então, preste atenção para não criar ídolos na sua vida. Verso 6: Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem direção do Senhor, nem o buscam mais. Pessoas que abandonaram o Senhor, pessoas que não viveram a verdade, que não buscam a direção do Senhor. Ainda há tempo de buscarmos a direção do Senhor, pedirmos para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e transforme os nossos corações. Verso 7 diz: Fiquei em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou seu povo para uma grande matança e escolheu seus carrascos. Naquele dia de julgamento do Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá, e todos que seguem os costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras, e enche a casa de seus senhores de violência e engano. O templo sendo profanado, o homem sempre se afastando de Deus, essa era a realidade que ocorria. No verso 10 diz: Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá do portão dos peixes. E ressoará em todo o bairro novo da cidade, um grande estrondo virá das colinas. Lamentem, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Lembre-se que aqui ainda o templo não havia sido destruído. Não havia sido destruído. 586 é a data, tá? 586 a.C., a data da destruição. Continua no verso 12: Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Quantos de nós não estamos acomodados em nossos pecados? Ele estava falando naquele tempo acerca dessa sondagem minuciosa. Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros. É como se você estivesse fazendo um pente fino, sabe? Traduzindo para o nosso tempo hoje, de você olhar em todos os lugares, iluminando bem para encontrar tudo o que estava acontecendo. Mas pense que todas as nossas sujeiras, elas são completamente claras aos olhos de Deus, claras e nítidas. Ainda que você peque de maneira obscura, se escondendo do Senhor, nada ficou oculto dos seus olhos. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana o Senhor. Nós vemos aí diversas pessoas que viviam vidas completamente ímpias, manifestando e adorando ao Senhor, mas que não estavam fazendo isso em espírito e verdade, era apenas aparência. E o Senhor há de corrigi-los e direcioná-los para a sua luz. Olha o que diz. Vou ler mais uma vez o verso 12. Vasculharei com lamparinas e os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Penso que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa nem má. Por isso seus bens serão saqueados, as suas casas destruídas. Construirão casas novas, mas não habitarão nelas. Plantarão videiras, mas não beberão de seu vinho. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento.
e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e fortalezas mais poderosas. Ele estava manifestando aquilo que haveria de acontecer, de forma que tudo o que aconteceu antes foi avisado. E ainda assim o homem não se arrependeu. Então, que você hoje possa se arrepender, crendo que essas palavras são verdadeiras, que você possa se arrepender e crer que Cristo é seu único e suficiente Salvador, aquele que te liberta do poder e do aprisionamento do pecado. Verso 17 diz: Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos, seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Lembre-se que tudo isso aconteceu. Vocês já viram na história, vocês leram as Sagradas Escrituras, vocês viram que daí Babilônia pega, cerca Jerusalém, subjuga Jerusalém de forma que as mães comiam seus próprios filhos. Era algo completamente assombrador. A fome a ponto de comer o seu próprio filho. Isso tudo por conta da desobediência. A ira do Senhor é manifesta. Os homens são entregues a si mesmos, mas Deus não se mantém irado. Ele manifesta e derrama a sua ira em seu Filho, Cristo Jesus. Portanto, que você confie que Cristo Jesus é o sacrifício único e perfeito que pode te purificar, que te purifica de fato, que na verdade você já foi chamado desde antes da fundação do mundo e agora, mediante a proclamação dessas palavras, o Espírito Santo profere essas palavras no seu interior e faz com que elas rompam com as cadeias que te aprisionavam, que ele faz com que seu coração de pedra é transformado num coração de carne, que ele te dá uma mente para compreender e uma vida para glorificá-lo. Verso 18 diz: Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra. Uma coisa é habitar na terra, outra coisa é habitar em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não se trata do nosso corpo meramente físico, embora seremos posteriormente também ressuscitados em glória, mas ele está falando aqui do seu corpo, eu estou falando aqui do corpo espiritual, do qual nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo, então nós devemos agir conforme o cabeça que é Cristo. Se você tem agido de maneira completamente contrária ao que a palavra diz, você deve ficar temente à vida que você vive e pedir para que Deus transforme, porque sozinho você não consegue. Mas tenha certeza que com a ajuda do Espírito Santo não há limitações, que você possa orar e clamar ao Senhor para que a sua palavra seja viva dentro de você e você possa viver de maneira que o nome dele seja exaltado e glorificado. Se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa porque as marcas do pecado muitas vezes serão serão bem duras e elas continuarão enquanto houver a existência nessa terra. Então, que você não acumule mais pecados para depois falar, depois eu me converto. A conversão não é uma brincadeira, a conversão não é algo que acontece por conta da sua vontade, mas sim dessa vontade soberana de Deus em chamar os pecadores para o arrependimento, e a vontade dele é que isso ocorra agora. Você não sabe quanto tempo lhe resta, você não sabe o que se sucederá, que você possa hoje crer e se arrepender e falar assim: Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Eu reconheço que sou um miserável pecador, que eu possa ser transformado pela sua palavra. Clame ao Senhor, peça misericórdia pela sua vida. Se você reconhece que você é um pecador que necessita de Cristo, que nós possamos olhar sempre para essa nossa natureza humana pecadora. Estes homens que estavam ali, eles estavam vivendo milhares de coisas. Eles viram muitas coisas, eles aconteceram fatos ali que foram completamente inexplicáveis. Você não vai explicar um povo que viu um mar se abrir, que viu fogo cair do céu, que viram milhares de feitos maravilhosos que Deus tinha feito e ainda assim eles não creram. Imagina que nós também não poderíamos crer se o Espírito Santo não penetrasse em nós. Imagina que todo, mediante aquelas questões visuais, eles não podiam crer. Quem dirá nós?
somente dependendo do Espírito Santo. Que você possa clamar para que o Espírito Santo penetre em seu coração. Fala, Senhor, me faça crer que suas palavras são reais. Me faça crer, Pai, que existe salvação para mim. Que o meu desejo é habitar com o Senhor. Clame ao Senhor. Aqui no capítulo 2 ele vai trazer esse chamado arrependimento. Olha como diz. Reúna-se e junte-se a nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe, como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora e comece. Tome uma providência agora antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça, vivam com humildade. Talvez o Senhor proteja no dia de sua ira. Dessa forma eu termino, porque os versos seguintes são acerca dos julgamentos de alguns povos, Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, de maneira que eles foram também subjugados e a ira do Senhor recaiu sobre eles. Mas nós somos chamados ao arrependimento. Mais uma vez, que você também possa tomar uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça, vivam com humildade, talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Que o Senhor possa direcioná-los, que vocês possam ser conduzidos a amarem cada vez mais o Senhor. Eu tenho convicção de que essa palavra é a única que pode nos libertar, de forma que você também deve ter essa convicção. Que Deus possa te direcionar, que você possa crer que essas palavras são palavras de vida eterna, que não há outro lugar que possamos nos refugiar, que o Senhor seja exaltado e glorificado. Perfeito? Assim foi mais uma live de hoje. Amanhã estaremos aqui. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Nós vamos meditar em Sofonias capítulo 3, Ageu 1 e 2 e Zacarias. Vamos abordar 3 livros de maneira que estamos próximo ao fim. Depois Zacarias, Malaquias e terminaremos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Creio que muitos de vocês devem estar contentes por isso, mas glorifiquem a Deus sabendo que isso não provém de nós, mas sim da misericórdia do Senhor. É isso. Hoje, 9h30, nós cultuaremos o Senhor. Na verdade, 9h30 inicia o café da manhã. Que você esteja conosco. Depois, nós teremos um almoço comunitário para que possamos ter esses momentos e possamos também viver igreja. A igreja não é vivida simplesmente de pessoas que ouvem uma palavra, mas de pessoas que vivem essa palavra e compartilham das suas vidas para servirem de auxílio às outras pessoas, que vocês possam viver igreja. Hoje é o dia do Senhor, que você glorifique o Senhor. Convido vocês a estarem ali cultuando ao Senhor, seja lá conosco ou que vocês possam procurar uma igreja fiel às Sagradas Escrituras para que você também possa fazer parte do corpo. Não que você não faça parte do corpo porque você está distante, mas um membro que fica fora do corpo, provavelmente ele apodrece e manifesta que nunca fez parte do corpo. Então, vá viver a igreja. Tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado com a sua vida. Se você tiver dúvida e quiser recomendação de alguma igreja, de algum lugar, conheço muitas pessoas e posso talvez indicar alguma questão dependendo da localidade. Se não tiver também, eu procuro saber com as pessoas que eu conheço e talvez você possa ser direcionado a uma igreja bíblica. É muito redundante, né? Falar que uma igreja deve ser bíblica, mas infelizmente a situação que nós vivemos e que o nome do Senhor seja glorificado. Beleza? Tamo junto. Não se esqueça de comentar e compartilhar para que essa publicação chegue a mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas e parabéns porque estamos chegando ao fim da leitura anual das Sagradas Escrituras. Para mim tem sido transformador, embora eu já tenha lido dezenas de vezes, todas as vezes que eu leio é como se fosse a primeira, e o Senhor fala tremendamente ao meu coração por intermédio dessas palavras. Essas palavras penetram o meu ser
e me moldam e me direcionam a ser aquilo que eu não conseguiria ser sozinho. Que assim seja também com você, que Deus seja glorificado. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã. Fui!